Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto 46, nas Escrituras e na voz da própria consciência, a certeza de Deus, que é mais um dos pontos de resumo da primeira sessão, Eu Creio, Nós Cremos. O ponto diz o seguinte: quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da consciência, o homem pode alcançar a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Em poucas palavras, o parágrafo 46 do Catecismo da Igreja Católica afirma que, ao ouvir a mensagem das criaturas e a voz da própria consciência, o ser humano pode alcançar a certeza da existência de Deus, que é tanto causa quanto fim de todas as coisas. Esta argumentação ela faz parte da tradição cristã que defende que o ser humano, por meio da razão natural e da observação da criação, pode chegar ao conhecimento básico da existência de Deus, ainda que limitado. A mensagem das criaturas, vamos entender bem esse conceito. A doutrina católica ensina que a criação reflete algo do Criador. No mundo natural, as criaturas carregam vestígios e sinais de Deus, que é a causa primeira e fim último de tudo que existe. Este princípio, expresso de maneira muito eloquente por Santo Tomás de Aquino nas 5 vias para demonstrar a existência de Deus, uma dessas vias, a partir da ordem, da beleza do universo, a via teleológica, argumenta que a complexidade e a harmonia das coisas criadas, apontando para a causa inteligente que ordena tudo, é Deus. Santo Tomás de Aquino afirma que, ao contemplar a natureza, o ser humano pode concluir que ela não é fruto do acaso, mas foi criada por uma inteligência superior. Outro conceito que a gente resume aqui é a voz da consciência. A voz da consciência é um outro meio que o homem pode chegar à certeza de Deus, ou seja, a tradição fala que homens e autores inspirados, como Santo Agostinho, ensinam que a vida interior, a voz interior, a mística, nos chama ao bem verdadeiro, reflete a presença de Deus em nós. Santo Agostinho, a própria capacidade de discernir entre o bem e o mal aponta para a fonte transcendente que é Deus, fonte de toda a verdade e de todo o bem. Ele defende que a inquietação do ser humano, o desejo de justiça do ser humano, o desejo de verdade do ser humano é, em si, sinal de que ele foi criado para algo muito maior do que o mundo material. É a sua frase, aquela: fizesse no Senhor para ti, o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Essa certeza da existência de Deus, que é um outro conceito muito importante para esse ponto do eu creio, nós cremos, ao unir esses dois aspectos, a observação do mundo e a escuta da consciência, o ser humano pode alcançar a certeza da existência de Deus. Embora essa certeza ela não seja absoluta, por esta via, porque a gente sempre tem que colocar aqui o espaço da graça, em sentido científico ou em sentido empírico, ela é de uma ordem racional e moral, e tem sido a convicção sustentada ao longo da história por grandes pensadores e filósofos cristãos. Já muito próximo de nós, o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Filius, de Concílio Vaticano I, na verdade, na Constituição Dogmática Dei Filius, de 1870, ela afirma que a existência de Deus pode ser conhecida com certeza pela razão natural a partir das coisas criadas. É uma afirmação que foi confirmada no Concílio Vaticano II, que reiterou que o homem, à luz natural da razão, pode chegar também ao conhecimento de Deus, que é causa e fim último de tudo. Então, a noção de causa e fim último de tudo reflete o princípio fundamental que Santo Tomás de Aquino desenvolveu, ou seja, o propósito, a origem de todas as coisas, o propósito pelo qual todas as coisas são ordenadas. Eu dei um exemplo aqui durante uma dessas aulas, que esse pente, esse objeto, ele foi criado, né, para fazer isso, né? Eu posso fazer qualquer coisa com ele, colocar uma pedrinha aqui, jogar, eu posso usar ele para cavar o chão, mas o criador dele, quem pensou, ele pensou com esse fim, para ajustar, para alisar o cabelo, os pelos, né, um pente, né? Então, essas coisas fazem com que a gente entenda que o homem também tem
do ponto de vista do seu Criador, o seu propósito, o seu fim último. Então, Deus, como causa primeira, é a origem que sustenta todo o universo. E como fim último, ele é o objeto supremo para o qual todas as coisas tendem. Especificamente o ser humano, que possui alma racional. E, portanto, é capaz de buscar o conhecimento e a união com Deus. Onde é que nós encontramos a fundamentação para isso? Principalmente na Sagrada Escritura. Os céus proclamam a glória de Deus e afirmam Salmo 91, São Paulo, Romanos 1:20, a Carta aos Romanos ensina que os atributos invisíveis de Deus, como o poder eterno, a divindade, são claramente visíveis por meio das coisas que foram criadas. Os teólogos, Agostinho, Tomás, vão falar que a descrever a beleza do mundo, contemplar a fonte dessa beleza, é falar com Deus. As 5 vias, a ordem, a beleza, o movimento, causalidade, contingência, os graus de perfeição e a ordem do mundo são meios de se encontrar com Deus. E teólogos modernos, como Karl Rahner e outros tantos, também abordam o tema, sugerindo que o homem reflete sobre a própria experiência, sobre a sua própria existência, levado a reconhecer um horizonte transcendente. Então, dando um exemplo aqui bem simples, a vida dos santos, homens que tinham um caminho, tinham um rumo, tinham uma caminhada, se encontram. São Francisco de Assis, eu sempre dou esse exemplo aqui. Por exemplo, é conhecido como uma reverência pela criação. Vendo o reflexo de Deus na natureza, na beleza, o cântico das criaturas feito por ele, leva a Deus por todas as coisas criadas. Ele louva a Deus por tudo isso. Louva a Deus porque em cada criatura ele vê os sinais do Criador. Outra santa, Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela, na filosofia, como filósofa e teóloga, encontrou em sua própria consciência a beleza da ordem do mundo, o caminho para a certeza de Deus. A sua convicção ao catolicismo foi marcada pela percepção de que a verdade divina revela-se na criação e na moralidade. Para aprofundar, ela mergulha numa doação total de vida, passando pela sua experiência nos campos de concentração e tudo mais, pessoas que buscam esse encontro com Deus. Então, na natureza e na consciência dos homens, Deus fala. Bom, gente boa, é apenas um resumo esse texto, que esse ponto número 46, ele é apenas um resuminho. Então, fica aqui o nosso estudo de hoje. Lembra que aqui embaixo tem as notas. Principalmente os livros que eu cito aqui são muito importantes. Procurem, muitos deles a gente encontra nas bibliotecas virtuais, a gente encontra também no site da Santa Sé, alguns desses documentos. Bom, é isso. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.